Fala galera, aqui é o Gustavo Albernaz de novo. Vamos dar aqui continuidade à nossa série. Davi escreveu os Salmos, mas antes de começarmos esse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal e já deixar o seu like. Isso me ajuda muito a divulgar os conteúdos desse canal. Como eu disse no vídeo anterior, hoje nós vamos abordar a teoria de Martin Rose, teólogo belga que se encontra no livro Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, lançado pelas edições Loyola aqui no Brasil. Como Rose acredita que foram escritos os Salmos? Rose, diferentemente de Champlin, não acredita que os títulos que temos nos Salmos sejam uma informação confiável de quem foi realmente o autor de cada um dos Salmos individualmente. Mas isso nos leva à pergunta: como se chegou a mencionar o rei Davi como sendo o autor de uma coleção inteira de Salmos, como está lá em Salmos 72:20? Rose afirma que sem a historiografia deuteronomista e a imagem de Davi que esta apresenta, não entenderemos como posteriormente quase todo o livro de Salmos foi atribuído a este rei. Mas o que é essa tal de historiografia deuteronomista? Rose, seguindo os argumentos da linha histórico-crítica da redação dos livros da Bíblia, entende que um redator final, uma espécie de revisor moderno, revisou toda a obra deuteronomista, isto é, de Deuteronômio até 2 Samuel. Dentro da obra histórica deuteronomista, encontramos a imagem de Davi como um habilidoso tocador de harpa. É só você ver lá em 1 Samuel 16:16. A vida pessoal, a vida com Deus de Davi, também ajudam a explicar o porquê de toda uma tradição de salmos ser atribuída a este autor. Lembre-se que Davi confia na presença pessoal de Deus, ao invés da presença simbolizada na Arca da Aliança, lá em 2 Samuel 15:24-26. Então, quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, sem templo, sem Arca da Aliança, eles encontraram na figura de Davi um exemplo de piedade pessoal para aquele tempo. Segundo Rose, daí não faltou senão um pequeno passo para fazer de Davi o favorito dos cantores de Israel. Rose identifica então os Salmos de 51 até os 72 com a primeira coleção atribuída a Davi nos Salmos, já que muitos dos salmos que se encontram nessa seção trazem traços de uma piedade pessoal e indicações biográficas da vida de Davi. Olha o Salmo 51 e compare com 2 Samuel 12, ou compare o Salmo 57 com 1 Samuel 22. Esses são só alguns exemplos que Rose utiliza para basear a sua argumentação. Portanto, vimos até aqui que para Rose, a composição dos salmos, como temos hoje, remonta ao cativeiro babilônico. Isso é, de 587 até 538 a.C., começa com os Salmos 51 até os 72 e encontra sua fundamentação na figura do rei Davi, descrita na obra histórica deuteronomista, isto é, de Deuteronômio até 2 Samuel. Ok, mas e quanto ao resto do livro dos Salmos? Depois do exílio da Babilônia, o culto sacrificial se reorganiza. O templo é reconstruído em 520 até 515 a.C. A hierarquia sacerdotal volta à tona. A lista das pessoas que voltam do exílio babilônico contém os cantores filhos de Asaf. Você encontra lá em Neemias 7:44 ou em Esdras 2:41. Podemos observar que os filhos de Asaf não são mencionados em nenhum dos livros da obra histórica deuteronomista, mas ao contrário, na obra do cronista, isso é, os livros de 1ª e 2ª Crônicas, traz o seu ancestral Asaf como cantor-chefe no reinado de Davi. Olha só lá em 1 Crônicas 16:5. Observe o que diz 2 Crônicas 29:30. Depois, o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e Asaf. Isso, afirma Rose, nos faz pensar em tradições diferentes das origens dos salmos. Nesse caso, os salmos de Asaf, o 50 e do 73 ao 83. Em seguida, nós também temos a tradição dos salmos de Coré, que são os salmos 42 até o 49. Todos esses salmos, do 42 até o 83, que é salmos de Coré, Davi, Asaf, trazem o nome Elohim, para se referir a Deus. Na tradição judaica, nós temos dois nomes que são principalmente usados para se referir a Deus. São eles Elohim, que é o caso dessa coleção, e Yahvé. Assim, toda essa coleção foi chamada de Saltério Eloísta e foi a primeira coleção a fazer parte do livro dos Salmos. Rose agora diz que os Salmos 3 a 41 formam um saltério davídico. Esse novo interesse pelo rei Davi, segundo ele, veio pelas esperanças depositadas em Zorobabel, governador de Judá e descendente de Davi. Olha lá em 1 Crônicas 3:19. Essa coletânea então foi posta antes do Saltério Eloísta, e desta época surgem novos salmos de Coré, que seriam os Salmos 84, 85 e 87 e 88, que são colocados depois do Saltério Eloísta. Na época de Zorobabel, nós temos uma ardente expectativa por o Messias. Observe lá em Ageu 2:20 a 23, que foi rapidamente frustrada, já que esse rei desapareceu do cenário político, um grande mistério até hoje. Esse vazio foi preenchido pelo sumo sacerdote Josué, que aparece lá em Zacarias 6, do 9 ao 13. Nesse clima de expectativa
expectativa messiânica, o autor coloca o Salmo 2 como uma nova introdução de todo o livro de Salmos, e o Salmo 89 como o último livro. Observe na sua Bíblia que o Salmo 2 claramente fala de um Messias, e que o Salmo 90, que vem depois do Salmo 89, começa um novo livro, né? Já que nossa Bíblia é dividida em livro 1, 2, 3 e 4 e 5. O livro 4 é encerrado por esse Salmo 89. O livro 5 já é iniciado por esse Salmo 90. Podemos falar então agora assim: Saltério Davídico, isso é, Salmo 3 até o 41, mais o Saltério Eloísta, aquele de 42 a 83, mais os novos Salmos de Coré, do 84 ao 88, menos o 86, mais a introdução, o Salmo 2, e a nova conclusão, Salmo 89, é igual ao que o autor vai chamar de Saltério Messiânico, que é o conjunto total do Salmo 2 até o Salmo 89. Mas e quanto ao Salmo 1 e do 90 em diante? A esperança imediata por um Messias não se consumou. Essa esperança messiânica ficou à margem da política de Judá. Os livros de Esdras e Neemias só se interessam pelo poder sacerdotal e pela vida religiosa da comunidade. Não falam de movimentos messiânicos. Os sacerdotes começaram então a falar, segundo Hans Strauss, de um messianismo sem Messias. O rei é Yahvé, e só Yahvé. Isso explica o surgimento dos Salmos do Reino, que são os Salmos de 90 a 99, que não falam de Messias algum, só de Deus como quem realiza a justiça sobre a terra. Observe que o interesse principal sobre a figura de Davi se deslocou. Antes, essa tradição atribui a Moisés o Salmo 90. E como esse veio antes de Davi, é ele, e não o rei Davi, o inaugurador desse gênero literário sagrado. O autor fala também de salmos de origem diversas, que foram acrescentados posteriormente. São os salmos de 100 a 118, que em sua maioria manifestam louvor e trazem a palavra aleluia, que significa louvai o Senhor. Portanto, segundo esse autor, o saltério messiânico, que é o Salmo 2 até o 89, mais os Salmos do Reino, que é o Salmo 90 até o 99, mais os Salmos de aleluia, do 100 ao 118, são igual ao saltério teocrático. Isso é, Salmos 2 até Salmo 118. Não foi só no ambiente de culto que os salmos foram usados, mas também no ambiente de ensino. Para esse autor, as escolas sapienciais, tradição dos sábios de Israel, responsável por livros como Provérbios e Jó, criaram novos salmos, que seriam o Salmo 1 e o Salmo 119. Observe na sua Bíblia que ambos os salmos falam sobre o ensino da lei do Senhor, mas a história da criação dos salmos ainda não tinha chegado ao fim. O nosso autor diz que uma nova coleção foi acrescentada depois do Salmo 119, que são os salmos de peregrinação, Salmo dos 120 ao 134. Esses salmos falam das peregrinações dos judeus para as festas em Jerusalém. Para Rose, parece que quem acrescentou esses salmos não queria que o livro de Salmos terminasse de maneira sapiencial e individualizante com o Salmo 119, mas quiseram acentuar os vínculos com o Templo de Jerusalém. Logo depois desses salmos, uma nova série atribuída a Davi foi inserida, que é o Salmo 138 ao 144, que, diferentemente do Salmo 1, não traz feliz o homem, mas feliz o povo. Observe lá em Salmo 144, 15. Em analogia com aquele último final, aquele do 111 até o 118, aquele final em Aleluia, os Salmos 145 e 150 fecham o livro em um grande final, em Aleluia também. Assim, o Salmo teocrático, que é o Salmo 1 até o 119, mais os Salmos de peregrinação, o Salmo 120 ao 134, mais os novos Salmos de Davi, do 135 ao 144, mais o grande final em Aleluia, que é o 145 até o 150, é igual ao nosso atual livro de Salmos, que temos hoje em nossas mãos. Ufa! Finalmente acabamos toda a teoria de Martin Rose sobre a formação dos Salmos. É um pouquinho diferente e mais complicada que a teoria anterior, não é mesmo? Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender essa complexa teoria. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nosso próximo vídeo falaremos da nossa terceira e última teoria sobre a formação do livro de Salmos. Te aguardo no nosso próximo vídeo.